Então, boa noite, o Alan já se encontra aí. Hoje nós vamos bater um papo muito profundo sobre o matrimônio. Então, será uma noite muito especial dentro dessa nossa jornada, jornada da família no mês de agosto. Esperar o pessoal chegar. Compartilhar aqui. Guilherme chegando. Eu adicionei aqui. Estou fazendo a chamada e não está conseguindo. Quer dizer, Alan, eu recebi aqui sua solicitação, mas não está. Alan, cancelei, você envia novamente aí, por favor. Agora acho que vai. Agora sim. Opa, tudo bem? Boa noite, Alan. Boa noite, Padre, tudo bom? Ótimo. Então, que bom. Já estamos aqui e nós hoje vamos ter esse papo muito bom sobre o matrimônio. Rapaz, o teu trabalho lá tá forte, né? Graças a Deus. Forte e bloqueado, né? Esse é o grande problema. Pois é, vi lá bloqueado, não é? Que coisa, né? O pessoal bloqueou o trabalho por conta de um post sobre a minha A conversão. perseguição é grande, irmão. Tá forte, tá forte. Tá ouvindo direito? Tudo certinho. Qual é o perfil que você está hoje? Aí, no caso, você está usando qual? Eu tô com o meu normal aqui. Só que eu consigo entrar só como convidado. Eu acho que foi porque eu pedi para participar que ele não deixou. Ah, entendi. Pois então, você está falando de onde? Depois, vamos se apresentar para o pessoal aí. Enquanto você se apresenta, apresenta também, fala do teu trabalho e o pessoal aqui vai compartilhando aí para mais gente, né? Poder ver, poder experimentar e partilhar e assistir esse papo sobre o matrimônio. Bom, eu tenho 26 anos, né? Meu nome é Alan, eu moro atualmente na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Parece Muitas que está meio pessoas... baixo. Eu não sei se é o meu que está meio baixo. O pessoal, Estou tá me sem ouvindo... poder ouvir. o pessoal dos comentários está me ouvindo bem? Para o pessoal responder. Vê aí, pessoal.
sabe seja o fato, questão de colocar um fone, padre, não sei. Eu tô sem fone. Ah, pode ser isso. Meu nome é Alan, tenho 26 anos. Eu trabalho com evangelização digital tem 6 anos, completei agora dia 4 de agosto. Trabalhava na página Um Jovem Católico, depois transformei essa página no meu perfil pessoal. Pessoal não, profissional ou de evangelização, apostolado, como preferirem chamar. Sou professor, digamos assim, de catequese na internet. Trabalho com uma catequese que eu acredito que esteja faltando um pouco nas nossas paróquias, então eu tento suprir isso por aqui. Tem um curso de catequese básica e, bom, meu trabalho efetivamente é esse, né? Catequizar o povo de Deus aí, que está carecendo bastante da catequese paroquial e, de alguma forma, tentar suprir isso com um bom conteúdo, sempre ligado à verdade, tentando sempre ser o mais fiel possível àquilo que a nossa Santa Igreja ensina ao longo de 2000 anos. Que coisa boa. Então, esse apostolado surgiu com essa necessidade que você viu que precisava de um aprofundamento mais, né? E que chegasse às redes. Exato, exato, exato. É o que eu vejo assim, hoje que falta para os jovens é realmente uma formação. Pelas perguntas que eu acabo recebendo na maioria dos dias, tudo isso, eu acabo vendo que falta realmente uma formação mais sólida e objetiva, porque às vezes fica dando volta, volta, volta e não vai direto no objetivo, que é levar a alma até Cristo, né? Que bom. Aí, você já participava de algum apostolado na sua paróquia? Ou é o primeiro, já era catequista, alguma coisa assim? Eu fui catequista de paróquia em 2017, quando eu não estava trabalhando, né? E aí eu conseguia ter tempo para trabalhar. Tenho me oferecido aqui nas paróquias para trabalhar à noite, mas acho que não está fechando turma, então estou esperando o convite de algum sacerdote. Na minha comunidade eu sirvo muitas vezes como questão de leituras e a questão do Ministério de Músicas, né? Arranho um violãozinho às vezes. Trabalhei por muito tempo no início da minha conversão em grupo de jovens, mas efetivamente sendo parte do grupo, não sendo um acompanhador ou um formador. E hoje eu trabalho aí com quem me convida para fazer live, para quem me convida para fazer algum evento, eu estou sempre à disposição na medida do possível. Correto. Que bom. Então, o seu apostolado aí está dando frutos. Graças a Deus. Sinal de que está dando fruto é quando você também é perseguido, né? De certa maneira, ali, como é que o Instagram bloqueia, censura, e, e a gente tem acompanhado aí o teu projeto e você falou que a igreja prega, não é? Não fala mais nada além disso. Exato. Então, que bom. Então, eu acho que o som agora você ficando mais perto, assim, acho que melhora um pouco. É que o meu Então, microfone no fone. sim, 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 acho que seja por isso. Então, aqui é o projeto Homens de Família, né, que é um projeto que nasceu neste dia de São José, depois de a gente rezar, meditar, com a equipe, fundou esse projeto com o intuito de fazer uma formação voltada para o resgate do homem, a imagem de São José, né? E trabalha a centralidade o homem, mas um homem forte, família forte, família ajustada aos homens fortes. Então, no mês de agosto, a formação está mais centrada assim para a família como um todo. Então, todo esse mês de agosto, as lives, os nossos encontros que são pelo Meet, formação, toda segunda-feira também, está sendo em cima disso, em cima de temas para a família. E hoje, nós vamos falar sobre o que há de especial no matrimônio. Por que, que as pessoas devem casar? O que vai fazer diferença? Se tudo hoje é tão dado já, para que casar? Então, nós vamos conversar sobre isso dentro dessa jornada do projeto Homens de Família. E a gente, desde já, fica muito grato com a sua disponibilidade de trazer a sua reflexão como homem casado, que você já vai ser pai, não é isso? Já? Exato, estamos já só, né, padre? A gente está É esperando pai, aí perdão. a gente está esperando a chegada da Tereza,
né, que é a nossa primeira filha. Temos agora em outubro, a gente completa 2 anos de casados e estamos muito felizes e contentes assim, com essa oportunidade, com esse dom que Deus nos concedeu, que é o dom de cuidar de uma alma, né? Mais do que eu cuidar das almas, às vezes, aqui na internet, agora eu tenho uma totalmente a minha responsabilidade, pelo menos nos primeiros anos de vida. Então, ansiosos pela chegada, tanto quanto inseguros, né, por sermos pais de primeira viagem, estarmos longe de toda a família, mas muito confiantes de que Deus vai prover tudo aquilo que a nossa filha precisa. Correto. Então é isso. Hoje vamos refletir sobre isso. Então fique à vontade. E depois, se tiver alguma pergunta, o pessoal aí querer perguntar alguma coisa e, e compartilhar também a live. Fique à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo. Tá? Vamos falar o que é o matrimônio, o que esse sacramento tão caro à igreja. Bom, efetivamente o matrimônio, em breves palavras, são duas almas que se unem e tornam-se um só corpo, e um só coração e uma só carne, né? No momento em que nós chegamos diante do sacerdote, fazemos as promessas diante do sacerdote que está agindo ali na pessoa de Cristo, nós nos colocamos sob uma missão, né, de gerar vida, de povoar a terra de filhos e que esses filhos sejam santos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse resumo já poderia basicamente encerrar toda a fala, né, padre? Porque é uma missão bela. Assim como o sacerdote tem a sua missão em ser um com Cristo, né? Porque quando o sacerdote ministra um sacramento, ele está na ação de Jesus Cristo, não por um poder dele, mas por um poder de Cristo investido a ele pela autoridade da igreja. Há uma espécie de sacerdócio dentro do matrimônio, onde Correto. o quarto do casal é o grande altar de louvor a Deus, né? De um sacrifício, querendo ou não um sacrifício de imolação, como o padre faz na Santa Eucaristia, mas um sacrifício em que abandona-se o meu querer para estar aberto ao querer de Deus, podendo assim gerar uma vida e, como falei anteriormente, poder povoar aqui a terra de filhos e que esses filhos sejam santos. Quando eu penso em matrimônio, 2 grandes casais me vêm à mente. O primeiro não é surpresa para ninguém, nós falamos aí então da Sagrada Família de Nazaré, né? Jesus, Maria e José e Nosso Senhor Jesus Cristo. Não preciso me aprofundar tanto sobre eles, porque acredito que todos que estão aqui na live já têm um prévio conhecimento. Mas um outro casal sempre vem à minha mente, que é o casal da família, que é uma família santa de Lisieux. Falo aqui de São Luís Martin e Santa Zélia Martin. Quem são eles? Eles são nada mais, nada menos que os pais de uma das maiores santas, talvez a maior santa do século XX, com certeza. Século XIX. Do século XIX, com certeza, né? Que foi Santa Teresinha, né? A padroeira da França, a padroeira das missões, doutora da igreja. E esse casal, correto, recentemente foi canonizado pela Santa Igreja Católica. Por que eu tenho eles como referência? Não só pela devoção particular que os tenho, mas por tudo que eles viveram. Se a gente analisa a história deles, era uma mulher que gostaria de ter sido freira, né, que ia entrar para uma ordem religiosa, mas que percebeu que não era a sua vocação. E a sua vocação era o matrimônio, um matrimônio inteiramente casto e frutuoso, fecundo, né? Eles tiveram alguns filhos, 4 ou 5 deles morreram, e todas as suas filhas que sobreviveram e viveram durante determinado tempo se tornaram freiras. Ou seja, naquela casa
reinava o amor e a santidade. Era uma casa que exalava a santidade. Então, quando a gente precisa pensar o que há de especial no matrimônio, como é o nome dessa live, nós precisamos olhar para casais santos e ter a certeza de que aquilo sim é possível. Como diz Chesterton, é um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos comuns. E aí, pegando Chesterton com São José Maria Escrivá, nós pensamos na santificação do nosso dia a dia, a santificação do nosso ordinário, como a gente fala, e pensamos, se santificarmos o nosso dia a dia sendo homens e mulheres comuns, com filhos comuns, que amam a Deus, podemos sim, na nossa simplicidade, alcançar a santidade. Porque se a gente olha para a vida de Santa Teresinha, nós não encontramos em Santa Teresinha um grande efeito milagroso em sua vida, né? Mas o grande milagre de Santa Teresinha foi amar, ser comum, reconhecer sua miséria e amar. E com certeza isso ela aprendeu de seus pais. Um homem e uma mulher comuns, né? Que se dedicavam a amar seus filhos e criá-los para a santificação da sua família. Então, esse é o que há de especial no matrimônio. É compreender a sua dinamicidade, né? Quais são as suas dimensões, né? De unir o casal em uma relação sexual, dessa relação sexual estar aberta à vontade de Deus, gerar filhos santos, sem pensar nas coisas materiais e apenas na espiritual. Estou aqui dizendo que nós não precisamos nos preocupar? Não, é óbvio que a gente precisa buscar nosso trabalho, é óbvio que a gente precisa ter responsabilidade em nossas ações, naquilo que pensamos, naquilo que vamos agir, mas sempre entendendo que Deus não dá nada do que a gente não possa prover, né? Porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E um matrimônio aberto à fecundidade, e essa fecundidade não é só questão procriativa, mas fecundar no casal o amor de Jesus, podemos sim dizer que a relação sexual é um grande ato de louvor a Deus. Então, assim, nós compreendemos essa predileção de Deus, digamos assim, pela vocação matrimonial. Por isso que há tantas passagens que fala aquilo que Deus uniu, o homem não separe, o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne, um só coração. E esse ser um só coração e uma só carne é algo real. Porque o Senhor vê quantos casais se diz assim, nossa, como vocês são parecidos, quando esse casamento realmente ele transcende essa questão íntima do casal para algo que floresce. Então, estar unido em um só coração e uma só carne talvez seja a grande dádiva do matrimônio, que claro, vai ter dificuldades, vai ter contratempos, incômodos, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, enfim, né? Porque são duas pessoas imperfeitas ainda, né? A perfeição a gente só atinge no céu. Então, é uma caminhada em que, quando se há o mesmo foco, que é a santidade, o céu, bom, tudo se torna não mais fácil, mas mais... a palavra melhor que eu poderia dizer, mais agraciado. Que, embora as dificuldades, as diferenças, estar sob a graça de Deus junto com a minha esposa e a minha esposa junto de mim, com certeza torna muito mais segura a nossa caminhada. Não que não vão haver dificuldades, problemas, tribulações, mas que estando junto em um só coração e uma só carne, tudo se encaminha para a graça de Deus, porque ambos acolherão seus sofrimentos e as suas felicidades, dando glória a Deus, assim como fez Jó, né, dizendo que aquilo que Deus dá, Deus também pode dar. Correto. Como diz a própria palavra de Deus, né? Quando o homem Adão encontra Eva, eis os ossos dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ou seja, essa Eva que sai da sua costela volta no matrimônio para ele, se torna uma só carne. O que ocorre muito, Alan, né, que as pessoas às vezes têm medo
de colocar suas vidas sobre as bênçãos de Deus. Não é sobre as bênçãos de Deus, não é esse medo, é o medo de como é que eu vou viver essa unidade, né? Sem perder a identidade do outro, sem perder essa falsa liberdade que às vezes as pessoas têm. Porque aqui no nosso grupo nós temos pessoas casadas, solteiras, que pensam um dia em casar ou não, alguns, e a intenção dessa live é mostrar esse valor, né? Que é um valor eterno, que o Senhor mesmo, no plano de Deus, que o matrimônio, a pessoa que se entrega ao matrimônio, pressupõe ter coragem, pressupõe temer a Deus, pressupõe amar, porque o matrimônio é um não ao egoísmo também, né? Tentar trilhar o mesmo caminho, né? Com certeza, né? E por isso que eu gosto de falar, quando a gente fala de matrimônio, eu gosto de falar da preparação para ele. Porque muitas pessoas têm a sua mentalidade completamente deturpada por aquilo que o mundo tem ensinado hoje, em que ou precisa ter uma relação sexual antes do casamento para descobrir como é que o parceiro é, ou que tem que morar junto, ou tem que casar para depois se casar, separa. Então, tudo relativizado, né, Fábio? Então, a questão que eu gosto de falar é da preparação. Eu gosto que as pessoas pensem bem e vejam tudo que aquela pessoa tem de defeitos. Uma lista todos os defeitos. E aí tu pensa, esse cara vai melhorar isso aqui. Esse cara vai mudar isso aqui. Ele tem capacidade de mudar isso aqui. Porque se não tem, eu não vou fadar o meu relacionamento, talvez até colocar a minha santidade, a minha relação com Deus em perigo, né? Então, quando nós discernimos nosso casamento, eu e minha esposa, nós pensamos assim, pô, quando eu conheci, pensando pelo lado dela, quando eu conheci ele, ele era ciumento, ele era controlador, e em certo tempo ele começou a mudar isso aí. Ele era um cara que não tinha ligação assim com tanto com Deus, hoje é um cara de oração, hoje é um cara que está buscando. Pô, se ele pode ser isso aí, obviamente ele pode mudar algumas coisas mais efetivas para ser verdadeiramente o pai da minha filha. Então, quando tu pensa em matrimônio, tu tem que enxergar aquela pessoa com os olhos de quê? É uma pessoa que eu vejo como pai, é uma pessoa que eu vejo como companheiro para a vida toda, não é uma pessoa que vai. Não é nem questão que ela seja capaz de me trair ou não, né? Porque nós todos somos limitados e temos alguma tendência, alguma coisa. Mas ele é capaz assim, de abandonar certas coisas, certos vícios para estar comigo, ele é capaz de se sacrificar para estar comigo, assim como eu quero me sacrificar para estar com ele. Porque as pessoas pensam em se casar para ser feliz e esquecem que o casamento você casa Uhum. para fazer o outro Correto. feliz. Essa é a grande beleza assim, do matrimônio. Porque, assim como todo sacramento exige um sacrifício. Porque para existir uma economia sacramental, existe um sacrifício na cruz. E sacrifício é amar. Sacrifício dói. E é dolorido amar, verdadeiramente. Porque você tem que amar aquela pessoa nas coisas boas e também nos seus defeitos. Então, Correto. suportar um ao outro, e não aqui no suportar de aguentar, mas de dar suporte, de entender que do outro lado há um ser humano frágil, há um ser humano limitado. Então, é no tempo do namoro que você vai ver se aquela pessoa pode ser capaz ou não de enfrentar essas limitações por amor. E aí eu digo que as pessoas querem muito apressar o matrimônio, querem muito fazer as coisas mais rápidas, principalmente no meio católico, por quê? Porque, não posso transar, quando eu casar eu vou transar de qualquer forma. Não é assim que as coisas funcionam. Eu Já lamento começou informar. errado. Já começou errado, exatamente. Né? Por quê? Porque a castidade, ela vem antes e durante e depois do matrimônio. Né? Ela se mantém, ela é uma virtude. Então, você fica tão cego de paixão, tão cego que limita o seu discernimento. E aí você acaba vendo que aquela pessoa ela era agressiva com você, você não viu. Agora você está num casamento totalmente com uma pressão psicológica imensa e tudo mais. Por quê? Porque você não sentou e não discerniu a sua vocação. Não discerniu se aquela pessoa realmente era para estar com você ou não. E aí depois vira aquela loucura de querer anular, de querer buscar nulidade matrimonial, vai lá, tá sempre procurando a pastoral da segunda união. Por quê? Porque não discerniu.
Então, Isso. se eu vou falar para as pessoas, eu gosto de falar, geralmente para quem ainda não casou. Quando a gente faz uma live sobre matrimônio, a gente fala, busca encontrar aquelas pessoas que ainda não casaram porque estão discernindo a sua vocação. Para os casados, bom, não tem muita escapatória agora. Agora você abraçou uma missão. Abraça. Você abraçou uma missão. Você fez uma promessa a Deus. Bom, agora é a questão de suportar, de oferecer suas dores, seus sacrifícios e pedir a Deus que sempre restaure e dê a força necessária para o seu casamento. Fora isso, padre, é aquela questão. Ou você vai existir a separação dos corpos, mas você sabe que você vai ser eternamente casado. Porque o Isso. sacramento do matrimônio é indissolúvel. Eu sempre digo nas orientações matrimoniais, eu digo, não casem apaixonados. A paixão é importante, ela tem, mas não case apaixonado, porque a paixão ela limita, como você bem colocou, ela te deixa sob passivo diante da realidade. Então, você pode estar casando com alguém que você não está vendo, né? Não, e é muito possível a pessoa fingir alguma coisa. E o tempo do discernimento você consegue perceber se uma pessoa finge ou não, porque é nítido, a verdade ela sempre transparece. Né? Por isso que estar cegado pela paixão é muito perigoso. Né? Quando eu e minha esposa casamos, nós já tínhamos 3 para 4 anos de namoro, né? Foi mais ou menos isso. E a gente já tinha uma convivência em que, tipo, foi muito fácil discernir essa questão, porque ela começou a trabalhar ali com enfermagem obstétrica, então eu já via nela uma pessoa que queria ser mãe. Pô, já é meio caminho andado. Eu sempre demonstrei que queria ser pai. O que a gente precisava corrigir eram caminhos de trilho de rumo espiritual. Ou seja, o caráter um do outro já estava muito claro. Por quê? Porque a paixão a gente teve no início do namoro, nós éramos praticamente 2 adolescentes. No momento que a gente passa a botar os pés no chão e olhar, bom, esses aqui são os defeitos dela, esses aqui são os meus defeitos, é algo corrigível? É. A gente se ama? Sim. Como é que eu consigo decifrar se eu amo uma pessoa? Não é se a pessoa dá um beijo bom, se a pessoa te faz companhia, se você gosta da companhia da pessoa. É a questão de você saber se aquela pessoa no momento da dificuldade, na primeira dificuldade, vai querer rapar fora. Então a gente teve um ano inteiro, sabe, de namoro muito inconstante. E a gente sabia que se aquele ano a gente conseguisse suportar, certamente a gente ia conseguir suportar qualquer outra desavença. E não é que o meu relacionamento ele seja perfeito. Para mim ele é, óbvio. Mas no sentido que, bom, a gente não tem uma briga séria há pelo menos 4 anos. Entende? Então, Não é questão que não vá acontecer brigas. É óbvio que vai. Eu sou, como eu falei, eu sou muito imperfeito, constante e tudo mais. A Tícia, ela se irrita comigo às vezes em algumas coisas. Mas não é uma coisa que diga assim, nossa, levantou a voz um para o outro, levantou a mão, falou alguma coisa. Não. É uma coisa de desentendimento que é resolvida meia hora depois. Ponto. Então há 4 anos a gente está assim. Por quê? Porque a gente coloca nosso relacionamento em oração. E como eu falei, não é que não vai existir uma tribulação. Mas tudo a gente conseguiu resolver um apoiando o outro. Né? Não é, o fulano errou, eu vou jogar todos os erros do fulano na cara dele. Bom, isso aí não é casamento, isso aí é uma disputa, um ringue de boxe, né? isso, e o pessoal coloca aí, estão colocando isso que é muito difícil, pessoas diferentes e tal. Realmente viver de verdade, viver a verdade é difícil. Então, eu vou preferir ficar só ou não casar, porque, de certa maneira, é um medo, um temor. Toda opção de vida que você vai tomar, que seja uma vida de verdade, vai te exigir alguma coisa. O matrimônio vai te exigir tanto a questão da fé, estar sobre a bênção de Deus, como a relação com o outro. E quando você casa, você vai casar não com a qualidade da pessoa ou com o defeito, vai casar com a pessoa, né? E os dois vão encontrar um caminho que se ajuste, não é isso? Exatamente, né? Não há como você pensar, eu vou casar com as virtudes. Não, tu vai casar com o fulano que é virtuoso e viciado. Não adianta.
né? Todos nós, e a caminhada do cristão é assim. Se eu fosse santo hoje, Deus já tinha me levado, não precisaria estar aqui, Isso. sabe? Então, porque dificuldade, padre, sofrimento. Ah, eu não vou casar porque eu tenho medo de sofrer. Bom, tu vai sofrer sendo solteiro, vai sofrer sendo celibatário, vai sofrer Qualquer sendo opção de religioso. vida que seja de verdade, né? Vai ter sofrimento, né? Ou por uma doença, ou por uma tribulação, ou por alguns desentendimentos. Quanto mais tenta fugir do sofrimento, quando ele te encontrar, muito pior. E eu costumo dizer que o sofrimento a gente convida para entrar, tomar uma xícara de café, abrir a porta para ele ir embora e dizer, ó, volta quando quiser que a gente vai estar aqui te esperando. Tu não pode querer fugir do sofrimento de uma forma como o ladrão foge da polícia. Não é. Isso aí é Então, medir. Tu não vai estar preparado espiritualmente nem psicologicamente para o sofrimento. Não que a gente se prepare, não é que a gente esteja preparado para sofrer. Eu não estou preparado para ter uma doença, não estou preparado para perder minha filha, não estou preparado para isso. Mas eu entendo que eu preciso entender que há sempre um propósito por trás do sofrimento. É o próprio purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um local onde tu vai sofrer. Para quê? Para se purificar. Então, se eu não aceitar o sofrimento como algo que me purifique, o sofrimento vai ser um inimigo da minha alma. Quando, na verdade, ele muitas vezes é um grande amigo da alma. Um amigo espiritual que a gente tem. Que a gente não quer conviver? Não quer. É um amigo que eu quero ver uma vez na vida ou na morte. Mas é um amigo que eu vou ter para fazer eu crescer. Em todos os momentos chaves da minha vida, de mudança espiritual, psicológica, ele é precedido por um sofrimento. Ele é precedido de um ensinamento. E no casamento não é diferente. O que são coisas que acontecem, às vezes, num casamento que pode ser de sofrimento? Primeiro deles que a gente cita e que é muito comum nos casais, crise financeira. Ah, vocês não brigaram ainda porque vocês não tiveram crise financeira. Graças a Deus aqui em casa a gente já teve umas duas que a gente pôde perceber que a gente não brigou. Que a gente não ficou jogando, eu preciso, porque a gente não tá fazendo isso porque tu não tem dinheiro. Não, a gente olhou, reorganizou as finanças no que dava. Teve uma época, pai, que a gente comeu, ficou 1 mês e meio comendo só cachorro quente. Salsicha com pão. mas Por quê? comigo, Porque não tinha dinheiro, não tinha. Bom, mas vamos fazer o quê? Vou reclamar, vou dizer, casei com a mulher errada, casei com um pobretão. Pô, não, é naquele momento que a gente se ama, que a gente se une, que a gente suporta as coisas juntos. Né? Graças a Deus, nunca tivemos um problema financeiro em que a gente não pudesse comer, que a gente tivesse que sair. Não, a gente estava, ou eu estava desempregado, ou ela estava desempregada, e a gente teve que reduzir custos. Ponto. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, mas a gente não sabe até quando. Ela tem um bom emprego, eu estou conseguindo trabalhar bem aqui na internet. E bom, ponto. Nesse sentido. O segundo momento de sofrimento é deslize. Porque eu não suporto a ideia de ser traído ou de ser traída, porque se a fulano me trair, eu nunca mais vou olhar para a cara dele. Uma coisa que a Tice, minha esposa, me falou que me emocionou e que mudou muito, acho que vai fazer 1 ano e meio, 2 que ela falou isso, que foi, é óbvio que eu vou ficar braba se tu me trair, é óbvio que eu vou ficar triste se tu me trair, mas eu vou ficar mais triste ainda, e o que mais vai me doer é porque eu te amo e eu sei que a tua alma vai estar em risco, tu vai estar colocando a tua alma em risco no momento que tu me trair. Entende? Então, isso tu vê na prova do outro, um amor, e aí tu pensa, tipo, aí nisso tu se coloca e tu pensa assim, pô, tu vai pensar 10.000 vezes antes de trair. Se tu já evita a ocasião de pecar, tu vai evitar ainda mais. E aí outra coisa que ela fala, por quê? Porque as pessoas elas ficam tão magoadinhas, tão magoari, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, por uma traição, que não é porque a pessoa está se perdendo, é porque ela está ferindo o meu ego. Claro, não estou aqui relativizando, só avisando, né? O ideal, o certo é nunca ninguém trair. Mas, se você está num matrimônio e você vai ter que suportar aquilo ali, você vai ter que entender que você está casando com uma pessoa que é falha. E ela pode ser falha em não levar o lixo para o container, que é uma das minhas falhas maiores, que eu sou muito desatento às coisas às questões do lar. Ou ela vai ser falha na questão moral. Ou ela vai ter uma dificuldade moral. Né?
Então, são coisas que você assume quando você está se relacionando com outra pessoa. Só que aí você vai pensar, mas então eu não quero passar por isso, eu vou evitar, não vou casar. Pô, se você vai ser padre, você pode ser submisso a um bispo ruim. Você pode ter uma comunidade que fala mal de você pelas costas. Você pode ser mandado para uma diocese em que não tem nem banheiro para o padre fazer as suas próprias necessidades. E aí vai reclamar, vai dizer, não, mas eu podia ser solteiro e trabalhar pela minha própria vocação. Pois é. Então, e aí vai ficar nesse loop inteiro, eu podia, pô, sofrimento, dificuldade, você vai ter em tudo que é lugar. É decisão. O sacramento, o matrimônio, seja a ordem, é decisão. Você decidiu estar com aquela pessoa, seja no caso do padre, servir. Então, o que vir, você tem que estar se preparando para que vinha as alegrias. A gente às vezes vê o matrimônio, essa questão, por isso que nós queríamos falar hoje que é de especial. O matrimônio é bênção de Deus. Às vezes as pessoas preferem ter uma vida infrutífera, né, com medo de abraçar o matrimônio, de abraçar esse algo tão grandioso, e acabam sendo figueiras secas. E o matrimônio tem essa missão, uma missão belíssima, que é frutificar, não só no sentido da filha ao mundo, mas frutificar a sociedade, frutificar a igreja, multiplicar os dons, combater o egoísmo. Então, essa dimensão, tanto espiritual, social e no caso também nas relações, a família, o matrimônio, é algo que, por isso São Paulo fala, né, que o matrimônio, a relação de Cristo e sua igreja, né, esse mistério. Então, eu fico muito triste, de fato, quando vejo pessoas dizerem assim. Entendo a situação delas, claro. Que, Deus o livre casar, ou seja, já vai se amarrar, ou seja, como precisamos, de fato, esclarecer às pessoas o que é o matrimônio. Uns veem só como uma cadeia, outros veem como tem medo, sabe o que é e tem medo, outros veem como uma cadeia. Então, é isso que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam, de fato, o que é o matrimônio. Não é isso, Alan? Com certeza. E compreender a dimensão do matrimônio é entender todas essas questões que a gente já falou até aqui. Que eu acho que tem dois grandes inimigos do matrimônio. Primeiro é a relativização, e aí passa por todo um contexto social, todo um contexto ideológico, né, que há um projeto do demônio, há um projeto de Satanás de acabar com as famílias, isso é nítido. A gente olha principalmente a quantidade o grande número de baixas, está me fugindo da maneira certa de falar, mas a proporção de quantos filhos se tinha antigamente e os filhos que se tem hoje. Você vê que a família ela já é muito mais controlada, né, por anticoncepcionais, etc. Graças a Deus estão surgindo bons exemplos católicos de famílias frutíferas, de famílias que estão abertas à vida e tudo mais, mas se tem essa mentalidade, né? E infelizmente tem essa mentalidade de limitar o número de filhos. Quantos filhos eu quero ter? Né? Então, aí a pessoa ela tem essa mentalidade de relatividade, diz, eu vou me casar para ter quantos filhos a igreja quer, quantos filhos eu quero ter. Né? Então, tem toda uma questão de egoísmo e tudo mais. E o segundo é esse medo, né? É o medo de ficar sempre com a mesma pessoa, é o medo de sofrer, é o medo... Bom, e aí você não vai para frente. E aí não se tem uma questão, não se olha para o matrimônio como uma questão macro e se foca nas questões micro, que são muito distorcidas por uma mídia, ou por uma ideologia, ou por uma maneira de pensar que mais atrapalha do que ajuda. E esse medo de não querer abraçar, o medo de ter só a mesma pessoa, uma só fé, uma só esposa, um só esposo, e não abraçar a vida de verdade, achando que, fugindo disso, como você colocou no início, que amor e sofrimentos andam juntos. Né? Quem ama, sofre. Quem sofre,
porque ama, né? Então, acaba tendo uma vida medíocre e frutífera, muitas vezes, porque o medo de assumir o seu papel no mundo, às vezes por os exemplos que tem visto, e não reforçar os exemplos positivos também, não é isso? Exatamente. É isso aí. Eu acho que falamos tudo já, porque o macro é isso, padre. Não se foge muito, né? O matrimônio, ele é maravilhoso, ele é algo que é uma vocação assim que eu sempre pensei para minha vida, sempre quis ser pai. Vejo hoje ela com uma maneira muito diferente do que antigamente, óbvio, tenho olhos espirituais para essas coisas hoje em dia. E se eu pudesse deixar uma palavra assim para as pessoas é de olhem para os casais santos. Há exemplos a seguir. Há Correto. são da Sagrada Família. Há o exemplo de Santa Giana Beret Mola, eu sempre esqueço como é que é o nome dela, mas é Santa Giana. Tem o exemplo de São Luís Martin e Santa Zélia. Né? Tem a questão também de Santa Rita, que é uma santa que soube enfrentar as dificuldades do matrimônio e de tanto rezar converteu o seu esposo. Né? É uma história belíssima que se tem a entender. Portanto, padre, eu creio que é só olhar, né, para o sacramento do matrimônio na visão dos santos e entender que você tem a vocação a ser santo e você tem que querer ser santo. Porque se você não quer ser santo, não importa a vocação que você vai seguir, que você vai entender essa coisa totalmente errada. Porque eu finalizo a minha fala dizendo que a vocação não é o fim último do católico. O fim último do católico é ser santo, essa é a grande finalidade. Correto. As vocações elas são um meio pelo qual você exerce, onde Deus te chamou para exercer e buscar essa santidade. Então é isso que a gente tem que pensar. Não importa se eu vou ser vocacionado ao matrimônio, se eu vou ser leigo celibatário, se eu vou ser um leigo religioso, se eu vou ser um membro do clero. Importa é que eu seja santo. Importa é que as minhas ações sejam para a honra e glória de Deus. Se não tiver essa finalidade, você pode ser um padre que você não vai estar conectado com Jesus, embora Jesus age em você na ministração dos sacramentos. Correto. Então, desde já, muito obrigado, quer dizer, obrigado por ter aceitado esse convite, Alan, e que eu peço pessoal também que te segue aí, segue lá, né? O nosso projeto também está aí, trabalhando essa figura do homem, trabalhando a família, para que a família, de fato, não sucumba, porque há dois inimigos fortes, o demônio, o diabo, e o inimigo ideológico também, né? Político, ideológico, que está aí para destruir as famílias. Então, esse projeto e o teu trabalho também catequético tenta levar isso, né? Que vale a pena servir a Deus. Vale a pena tomar uma decisão pelo Senhor. Vale a pena viver o matrimônio, viver a vocação. Alan, se tiver alguma coisa a mais para você falar aí, considerações finais, desde já te agradeço. Acho que era isso tudo que eu precisava falar. Espero ter contribuído aí com você. Espero que todos que me seguem também já sigam o projeto do Homens de Família, né? A gente precisa de projetos como esse. Valorização da família, valorização do sacramento, valorização das nossas vocações, né? Porque estamos em uma grande família, que é a nossa Igreja Católica, somos todos membros do mesmo corpo místico, cada um com diferentes ações, diferentes perspectivas ou missões, mas todos pertencentes ao mesmo corpo. Então, somos todos uma família, de certa forma, e precisamos nos apoiar, mesmo que nessas diversidades de carismas. Sabemos que os carismas são diferentes, mas o espírito é o mesmo. Então, precisamos todos nos apoiar, segurar a mão um do outro para buscar a santidade. E se a sua vocação não é buscar a santidade no matrimônio, que seja um marido santo, uma esposa santa, que criem filhos santos. Não precisa estar no altar. Ser santo não é estar no altar. Ser santo é chegar no céu. Então, se o nosso foco é o céu, tudo vai concorrer por bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. Vou dar a benção aí, o pessoal que está aí. E vamos lá. Vamos aprofundar essa missão, principalmente no que se diz a catequese, que você faz muito bem lá. Pessoal, siga lá. E vamos fazer a palavra de Deus ressoar. Amém? Deixa. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso. Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão. Essa live ficará salva. Quem quiser pode depois ver e compartilhar. Obrigado, meu querido. Certo, até Tchau. mais. Obrigado pelo convite. Obrigado.